Fala pessoal, quem está falando com vocês é Adriano Marques e o assunto que a gente vai conversar agora é conjuntos numéricos. Segunda parte. Bom, a primeira parte a gente estava falando sobre números naturais, inteiros e racionais. Dando continuidade, mas antes de tudo, a gente vai falar sobre um matemático, Pitágoras. Pitágoras é um matemático, foi conhecido, né? Muito conhecido, e ele tem até um teorema com o seu nome, teorema que é muito utilizado, né? E ele é um teorema que tem mais demonstrações no nosso planeta, né? Tem até uma demonstração de um presidente norte-americano. Bom, o Pitágoras, além desse teorema, né? Ele também tinha sua escola. E era um grupo de estudiosos, né, chamados pitagóricos, onde eles tinham como ideia que tudo na natureza poderia ser escrito na forma de relações de números inteiros. Bom, isso é importante porque a gente vai pegar as duas ideias, o teorema de Pitágoras e a lei, a ideia deles, e vai juntar numa coisa só. Saca só a seguinte ideia. Quando ele pega um triângulo retângulo de catetos 1, de medida 1, olha o que acontece. O x ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Bom, 1 ao quadrado é 1. Então, eu vou ter x ao quadrado igual a 1 mais 1, x ao quadrado igual a 2. E x, ele fica igual a raiz de 2. E aí você tem Pitágoras que ele defendia os números inteiros e o seu teorema dando um número que não é inteiro, não é nem racional. E aí fica esse dilema. Em um momento eles queriam esconder, em um outro momento um dos seus discípulos ele quis contar. E por um acaso, segundo uma lenda, ele morreu afogado. Ninguém sabe se foi por isso ou porque ele não sabia nadar, né? Alguém vai saber. Mas tá aí o teorema de Pitágoras que gerou muita treta na história, né? E aí a gente vai iniciar essa ideia de conjuntos numéricos, segunda parte, com essa coisinha aqui que dá entrada ao conjunto dos números irracionais, né? Conjunto dos números irracionais, a gente pode falar que, né, ele é representado pela letra I. Alguns livros representam pela letra I, alguns livros representam de uma outra maneira, que eu vou falar depois. Mas, o que é ele? Bom, pelo nome irracional, né? O que não é racional. E o que é um número racional? Todo número que pode ser escrito na forma de fração de dois números inteiros. Então, tem números, é muito importante esse conjunto. Eu gosto de falar que eles são dízimas não periódicas. Por quê? Os números irracionais, eles são números que têm infinitas casas decimais, só que não é periódico, não tem repetição. E quais são esses números? Bom, muito conhecido quando estudamos circunferência, número π, né? Ele é utilizado bastante, cálculo de área, de volume, círculo, né? Comprimento, né? O perímetro, muita coisa, né? No Enem depende muito da questão que você vai ver, ele pode ser usado como 3,14, 3,1 ou apenas 3, né? São aproximações. Vocês vão ver que ele tem uma história em si, que ele tem várias casas decimais, que ele vai vendo a razão, né, da circunferência pelo seu diâmetro, que aí dá isso, né? Temos o número de Euler, Euler, né? Um matemático que contribuiu muito para a própria matemática, né? O desenvolvimento, tem muita participação, contribuição nos estudos, vocês vão ver na frente. E esse númerozinho aqui, que ele é muito legal. Esse aqui é o φ. Esse é um número de ouro, né? A gente vai comentar em uma outra aula específica só para ele, que ele é muito legal, ele tem muita coisa, ele envolve
a proporção áurea, né, que ele pode ser chamado número de ouro ou proporção áurea. Então, se você é perfeito, como algumas pessoas julgavam na antiguidade, ser perfeito tinha que ter a proporção áurea. Isso quer dizer, você pega a altura, sua altura, e divide pela altura do seu umbigo. E teria que dar esse valor aproximado. Então, pessoas eram perfeitas ou não devido a isso. E tem várias outras coisas. É aplicado na engenharia, é aplicado na arte. Leonardo da Vinci tem uma participação. A gente vai falar em outro vídeo isso aqui. Bom, vocês vão ver também que o conjunto dos números racionais e irracionais, eles são conjuntos disjuntos, né? Eles não têm elementos em comum, né? Isso é muito importante, né? Porque eles, basicamente, eles não têm interseção. A interseção dele é vazio. E aí o que é importante vocês saberem, muitas vezes vocês pegam imagens como essas falando assim, olha, tá aqui os conjuntos numéricos e você vê uma bolinha bem pequena dos irracionais. E tendencia a ideia que o conjunto dos números racionais é um conjunto pequeno. E aí eu vou falar para vocês que não é um conjunto pequeno. O conjunto dos números racionais ele é maior que o conjunto dos racionais. Por que, Adriano? Vamos pegar a seguinte afirmação. Dado um número A, pertencente aos irracionais, e um B, pertencente aos racionais. Se eu fizer A mais B, eu vou ter um número irracional. Então você pode pegar todos os números, por exemplo, vou pegar raiz de 2 e eu vou pegar 1 mais raiz de 2, 2 mais raiz de 2, pegar todos os números racionais e somar raiz de 2. Todos esses números são irracionais. Se eu pegar dois números e multiplicá-los, o A e o B, o A irracional e o B racional, ele também vai ser irracional. E se eu pegar a divisão entre eles, não importando qual que seja, deixa eu puxar para cá, ela também vai ser irracional. Então eu tenho que ter atenção que isso mostra, de certa forma, que o conjunto é um conjunto bem grande, né? Os irracionais é um conjunto bem grande. Ele não tem uma devida atenção sobre isso, tá? Então, os irracionais é um conjunto que ele tem, como por exemplo, esses três números que são muito importantes, né? Para o ensino de matemática, estudo de matemática. E você tem todo um desenvolvimento neles. Dando continuidade, conjuntos numéricos, né? A gente já viu os conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais. E aí a gente vai ter o conjunto dos números reais, né? Aí você pode pensar, poxa, eu tenho um conjunto dos números irracionais e os racionais. Eles não têm, eles são conjuntos disjuntos, né? Vou botar aqui do jeito que os livros colocam. Eles são disjuntos, eu não tenho como, né? Não tenho algo em comum. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou fazer esse conjuntinho maravilhoso. Reais. Reais, ele é a união desses dois conjuntos. Você tem aqui os reais e aqui você coloca essas duas coisinhas. Aí tu tem isso aqui, tu coloca essas duas coisinhas. Tu coloca os irracionais e tu coloca os racionais, né? Tá aí, teu conjunto, né? E aí você consegue trabalhar com os dois. E lembrando, né, meus amores, que os racionais é essa galera toda, né? E eu tenho que lembrar a seguinte coisa, como eu falei já na aula passada, né? Vamos falar o seguinte, os reais ele é representado pela letra R.
vamos falar o quê? Que os naturais estão contidos nos inteiros, os inteiros contidos nos racionais, e isso tudo está contido nos reais. Poxa, Adriano, não tem uma relação dos irracionais? Não, tem. Os irracionais aí está contido nos reais. Mas eu não tenho nenhuma com os outros conjuntos, porque a interseção dos racionais com irracionais é o vazio. Certo? Você está no conjunto numérico, está no conjunto dos números reais, e você vai resolver a seguinte equação. Pá! X² mais 1 igual a 0. E aí quando você vai resolver essa equação, x² mais 1 igual a 0, x² igual a menos 1, x é igual a raiz de menos 1. Poxa, raiz de menos 1 não tem raiz no conjunto dos números reais. Por quê? Porque você não tem um número que multiplique por ele mesmo que dá negativo. E aí, isso daqui, esse menos 1, vai ser chamado de i. E o que diabo é o i? O i, pessoas, ele vai ser a minha, a nossa, a sua unidade imaginária. E o que a gente vai falar agora? Vamos falar de números complexos. Então, os números complexos, ele vai nessa parte, se você for ver, toda etapa de um conjunto ela é formada por algo que ficou faltando, né? E nesse caso ficou faltando raízes quadradas ou de índice par, né? De número negativo, né? Os números complexos ele é representado pela letra C e ele tem um formato bem simples. Ele é da forma A mais BI, onde o A ele é a parte real e o B é a parte imaginária, né? Que já tem o izinho, né, para dar essa dica. Bom, no diagrama, como que a gente vai representar isso? Tá aqui, conjuntos de números complexos, e dentro dele, né, você tem o conjunto dos números reais. Eu vou botar um Rzinho aqui para ficar melhor para vocês entenderem, certo? Então, a gente tem essa ideia toda, né, dos números, e ela vai crescendo dessa maneira, certo? Eu espero que vocês tenham entendido, né? E tem aquela coisa, né, aqueles contidos, tudo mais. A gente pode falar também que os reais, né, com isso, né, a gente tem essa observação que os reais estão contidos nos complexos, né? Então, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Avisando novamente, isso aqui é um comentário geral sobre os conjuntos numéricos, né? A gente vai comentar sobre as particularidades deles mais na frente em vídeos específicos, como por exemplo os naturais, falar os múltiplos divisores, né? MMC, MDC. Nos inteiros a gente vai falar as operações, os racionais, as dízimas, geratrizes, reais, equações, tudo que a gente precisar falar, certo? Então, espero que tenham gostado, dá aquela curtida, desde já muito obrigado e tchau!